medo de falar em público, não sei me expressar, minha oratória não é tão boa assim, tenho muita timidez. Então, com frequência eu recebo os meus seguidores, os meus alunos, perguntando: professora, com medo de falar em público, com dificuldade de falar em público, ainda assim eu posso ser analista em licitações? Posso atuar como analista? Pessoal, sem problema nenhum. Na verdade, hoje eu posso afirmar que mais que 90% das licitações elas acontecem eletronicamente. Sim, por quê? Porque nós temos várias legislações, a exemplo do decreto 10.024 de 2019, que implementou o pregão eletrônico como obrigatório para a administração pública federal, direta, autárquica, fundacional, mas também para todos os órgãos dos municípios e dos estados e do Distrito Federal, quando recebem recursos que são repassados pela União, por exemplo, por convênios, por contratos de repasse, e que tem uma parcela significativa nas licitações desses entes. Então, a grande maioria das licitações de todo o Brasil hoje é feita de forma eletrônica pela internet, sem que você precise se expor, sem que você precise ficar com medo de falar em público, com medo de travar ali na hora da licitação. Então, pode ficar tranquilo que o seu trabalho, você pode ter certeza que grande parte vai ser somente nas licitações eletrônicas. Mas vamos lá! Vamos supor que surge uma possibilidade de você participar de uma licitação presencial, porque a gente sabe que o pregão eletrônico é uma modalidade de licitação, mas olha só, não é somente essa forma, apesar de ser a grande maioria, como eu falei. Porém, a gente tem algumas licitações que acontecem presencialmente, pregão presencial, concorrência, tomada de preço, convite, a gente tem convite eletrônico também hoje em dia, mas se acontecer de você ter que ir pessoalmente representar uma empresa numa licitação, olha, eu posso garantir para você, você não vai precisar falar em nem 5% do tempo. Na verdade, como que acontece a licitação? A licitação é um trabalho mais documental. Então, quando você chegar para participar da licitação, vamos supor um pregão presencial, você vai chegar, você vai entregar os seus documentos de credenciamento, vai entregar algumas declarações, vai entregar os envelopes contendo as propostas, os documentos da empresa. O pregoeiro vai receber aquilo lá, vai dar ok, vai credenciar e depois vai começar uma etapa de lances. Então você é convocado apenas para falar o lance, não sem medo nenhum. Então vai chamar a representante, Flávia, representante da empresa X. Pretende dar um lance? Sim, quero dar um lance aqui de R$1.200.000. E aí você simplesmente vai dar os seus lances nos momentos adequados. Você vai analisar documentalmente o documento dos seus concorrentes, a proposta dos seus concorrentes, vai fazer as anotações necessárias. E se for necessário interpor um recurso, você só vai levantar a mão e falar: olha, eu quero recorrer contra esse documento, contra a minha desclassificação ou contra a classificação dessa empresa. Enfim, são pouquíssimos atos que você precisa realmente se manifestar. Você não vai ter que fazer nenhuma defesa jurídica, nada disso mesmo. Às vezes eu falo: olha, no recurso você tem que manifestar, no pregão presencial você tem que manifestar contra o que você vai recorrer, mas não é nada de ficar falando lei, jurisprudência, esquece isso. Você só fala que vai recorrer contra, por exemplo, a habilitação do primeiro colocado, porque tem um problema lá no balanço dele, tem um documento que está errado, e é óbvio que você já está preparado, você já sabe coletar esses erros, você já se preparou para participar dessa licitação. Então, você simplesmente vai trazer, e aí tem um prazo de 3 dias onde você vai entregar por escrito as razões do recurso. Não vai precisar ficar fazendo papel de advogado, não vai precisar ficar falando nada lá, defendendo, brigando com ninguém. Então, pode ficar tranquilo que a exposição do analista de licitação, quando ele participa da licitação, realmente, para falar em público, é muito pequena. E uma coisa que eu falo para você, te garanto, eu também era extremamente tímida a ponto de ter vergonha de fazer uma pergunta. Às vezes surge uma dúvida e eu travava porque eu tinha vergonha de perguntar, né? De repente parecer uma pergunta boba, me sentir tonta pela pergunta, enfim. Com o tempo, o que faz você acabar destravando, o que faz com que você destrave esse medo de falar em público, de expor, é o conhecimento. Então, esse medo lá no fundo, quando você fala: eu tenho medo de falar em público, eu sou tímida, timidez,
Na verdade, ele está aliado, quando a gente pensa no trabalho, ele está aliado a uma certa insegurança por conta de conhecimento, né? Então, não é que isso seja culpa sua, de forma alguma, mas conforme você for crescendo, você for se dedicando, você for estudando e você chegar num conhecimento realmente bom, todo esse medo ele vai destravar, porque começa a ser igual dirigir o carro, né? Fica automático. Você já sabe qual que é o erro, você já sabe onde está um erro do documento do seu concorrente, você já sabe contra o que você vai interpor recurso lá na hora, e isso sai assim como se você estivesse conversando com um amigo, pode ter certeza, porque eu passei por isso e foi exatamente isso que aconteceu no meu caso. Então, olha, sem estresse, sem medo, a licitação, o trabalho do analista é um trabalho fundamentalmente documental, né? Você vai, a maior parte do tempo é com os documentos e também eletronicamente, onde você não tem tanta exposição e não precisa ter medo nenhum de falar em público. Espero que você tenha gostado. Não esquece de se cadastrar aqui no canal, ativar as notificações aqui no sininho, deixar seu comentário e te vejo no próximo vídeo.